Depois de discutir Frequency Up Conversion, é interessante ver um exemplo antes de seguir adiante de como ela é útil para organizar os sinais em frequências diferentes. Isso é visto, por exemplo, quando se está escutando uma estação de rádio FM e se procura por outra, e aí se vai andando no espectro de frequência, escolhendo a estação FM, idem para o rádio AM, e basicamente a alocação de serviços em diferentes frequências do espectro é uma das coisas mais importantes em telecomunicações. Em telecomunicações, por exemplo, móveis, a telefonia celular depende bastante do espectro a ela alocado, e vários outros serviços que usam a atmosfera como meio de propagação. E essa organização muitas vezes é vista como uma multiplexação, onde esse termo multiplexação é quando você usa o mesmo canal, que aí no caso é a atmosfera, para carregar vários sinais e você organiza esses sinais em frequência. Então eu peguei aqui um exemplo de um espectro extraído realmente de sinais reais de AM. Essas AM estão distribuídas aqui nessa frequência, né, que vai de aproximadamente 600 até 800 e tanto kHz. E essas frequências aqui, elas são responsáveis por uma banda total de 256 kHz. Ora, se cada estação AM fosse separada por 10 kHz, essa separação é tipicamente estudada pelos órgãos regulamentadores, né, no estilo, por exemplo, do Brasil aqui seria a Anatel e outros, e a gente poderia acomodar nesses 256 kHz até 25 estações AM. Né? E lembrando que a largura de banda desses sinais AM, então, tem que estar pequeno o suficiente para caber nessas faixas a eles reservados, tá certo? Então, o que se deve perceber aqui eu separei algumas das estações que se consegue escutar nesse sinal. Então, aqui eu separei 8 estações AM, onde essa aqui que está em 710 tem o pico mais proeminente. Esse daqui, no sinal AM, a própria portadora, o próprio sinal senoidal é transmitido para facilitar a demodulação, para ela ser feita, como eles chamam, por envoltória, de uma forma barata. Então não precisa ser uma demodulação síncrona. E aqui se pode identificar então que essa é uma FM, né, que pode ser escutada nesse sinal, aqui também outra. E essas aqui estão próximas, olha, relativamente uma da outra, né? Então eu tenho aqui 3 na sequência, todas elas podem ser escutadas. Por quê? Porque o sinal ele está todo competindo pela atmosfera, ou seja, esse sinal multiplexado aqui contém todos os FMs, mas o receptor vai ter o encargo de filtrar só a AM, desculpa, eu falei FM, mas é AM nesse caso. Ele vai então filtrar, eu vou posicionar um receptor, né, através, na prática, de sintonia de dial, para que o filtro capte exatamente a frequência que eu quero. E uma maneira de fazer isso ao invés de eu filtrar nessa frequência aqui de 710 kHz, uma maneira de fazer é usar um mixer para jogar essa frequência de 710 para a banda base e usar um filtro em banda base. Então isso tipicamente é utilizado nas arquiteturas de RF. Primeiro eu translado o espectro de interesse para a banda base e depois eu me livro dos outros espectros. Ou, falando de uma forma mais prática, eu primeiro faço uma filtragem inicial ainda, desculpa, numa frequência alta, mas os filtros não precisam ser tão seletivos. Aí depois eu carrego o sinal de interesse para a banda base e depois faço eventualmente uma filtragem mais seletiva já em banda base. E aí essas arquiteturas de RF variam, algumas fazem isso numa frequência intermediária primeiro e depois vão para a banda base, ou seja, usam um espaço, ou um estágio, melhor dizendo, intermediário, que é chamado de IF, Intermediate Frequency, e assim vão ganhando pelo lado já da eletrônica em si, ter vantagens. Mas conceitualmente, então, o que a gente vai estar vendo agora eu ter a possibilidade de, no receptor, extrair o sinal de interesse que foi upconverted
para uma frequência central, né, que é diferente de zero.